Que a graça e a paz de Deus venha sobre cada um de nós, e a revelação do Senhor vem sobre nossas vidas em nome de Jesus. E toda confusão seja tirada, todo espírito de confusão seja amarrado e expulso do nosso meio em nome de Jesus. Eu estou gravando aqui falando e pessoas preocupadas aqui com fenômenos da natureza que dizem que vai acontecer isso, aquilo, outro, né? Que profecias de povos, isso, aquilo, outro. Eu estou aqui relatando e ao vivo aqui na rádio, com a MSN, dizendo para as pessoas, se perguntando se elas sabem se Deus tem consciência dentro do seu atributo da onisciência, se ele sabe quando a última pessoa na face da terra vai aceitar Jesus como Senhor e Salvador, vai crer nele. A maioria das pessoas que estão aqui que se pronunciaram disseram que sim, que pelo seu atributo da onisciência, Deus tem o poder sim de saber que quando a última pessoa da face dessa terra, que estiver vivo na face dessa terra, vai ouvir o seu evangelho e vai se converter. Então, se Deus tem todo esse poder, se Deus sabe disso, e a sua igreja ainda está aqui, e ele diz que ele virá buscar a noiva, e se já completou o número da noiva e ele ainda não buscou, é porque não completou o número da noiva. Significa que a maior preocupação nossa hoje não é com o fim do mundo. A maior preocupação nossa hoje é com o fim da nossa missão aqui, que é chegar até essa última pessoa que precisa ouvir falar do Evangelho do Reino. Eu não sei se essa pessoa mora no Brasil, no Paquistão, no Afeganistão, na China, em Bangkok. Eu não sei se essa pessoa já saiu, já nasceu ou não. Eu não sei. Então, como eu não sei quem é essa pessoa, onde ela está, qual é a missão que eu tenho? Pregar o Evangelho do Reino de Deus para todas as línguas, tribos, raças e nações. Qual a minha missão? Ir até os confins da terra, pregar o evangelho até os confins da terra, não é? É isso que eu tenho que fazer, é essa a minha preocupação número 1. Hoje nós temos um monte de crentes, igrejas e palavras preocupado com, não é nem preocupado com o fim, porque nem pregar sobre isso se prega mais na igreja, sobre o fim dos tempos. Preocupado em se dar bem nesse tempo, preocupado em prosperidade, preocupado em se dar bem nesse tempo. Preocupado em arrumar sua vida nesse mundinho que jaz no maligno, que é passageiro. Nós temos pregações só de autoajuda, de prosperidade, pregação só disso. Mas a preocupação nossa não foi isso. O Senhor não nos trouxe para ser todos ricos. Tem igrejas e pessoas que pregam o seguinte: eu não vou ajudar o pobre. O pobre tem que vir para cá para ele se tornar rico e próspero. Isso é mentira do diabo. O Senhor, então Jesus está errado, Jesus é mentiroso, porque Jesus falou: os pobres sempre vocês terão convosco. Jesus, qual a verdadeira religião? A verdadeira religião é socorrer as viúvas e os pobres, as viúvas e os órfãos, entendeu? Então, uma viúva rica precisa de socorro? Um órfão que herdou R$1 bilhão precisa de socorro? Não, quem precisa de socorro são órfãos e viúvas pobres. Os pobres sempre vocês terão contigo, ou seja, em todo o tempo nessa terra teremos pobres. O Senhor Jesus não mandou a gente sair por aí pregando prosperidade. O Senhor Jesus não nos mandou fazer membros de igreja, gente. Onde tem na Bíblia que o Senhor Jesus manda a gente pregar e fazer membros de igreja? O Senhor Jesus nos mandou fazer discípulos dele, de todas as tribos, raças e nações. Isso é tão sério, que hoje eu lendo um texto, isso é tão sério, que a igreja não se importa com isso mais. A igreja atual, contemporânea, não se liga mais nisso. A igreja contemporânea está pouco se lixando para missões, tá? Nós temos aí um monte de doutrinas que diz: nós temos que ganhar as pessoas, discipular, treinar e enviar. Aí põe aquelas frases na igreja, não é assim? Quem já foi numa igreja assim? Olha, nós precisamos ganhar as pessoas, treinar as pessoas, discipular as pessoas, fazer delas discípulos nossos e enviar. Alguém aí que está me ouvindo aí já leu isso em cartazes e participou de reuniões assim? Tem pessoa aqui que está ao vivo aqui com a gente que já viu e tal. Não estou querendo queimar a igreja nenhuma não é isso não. Mas olha só, pergunta, na grande maioria dessas igrejas, dessas teologias assim, você chega lá e pergunta assim: nós ganhamos esse ano 50 pessoas, discipulamos 50 pessoas, agora me diz uma coisa, quantas dessas pessoas nós enviamos para o campo missionário?
Quantas dessas, porque o nosso lema é ganhar, discipular, treinar, equipar e tal, e enviar. Não, pastor. Nós enviamos aqui para o bairro para formar uma célula ali na esquina, para formar um grupo ali, para trazer as pessoas para cá. Então não é o ide de Jesus, é o vinde para dentro e não o ide para o mundo. Jesus não mandou a gente fazer membros de igreja, Jesus mandou a gente fazer discípulos dele. Então você pergunta, quantos desses que nós, pega o levantamento, ganhamos e treinamos e discipulamos 100 pessoas, quantas dessas 100 pessoas foram enviadas para o campo missionário? Existem tribos na África que ainda são canibais, existem tribos a ser alcançadas no Brasil, existem tribos urbanas a ser alcançadas, existem lugares no Brasil que tem 10% de crentes convertidos no Senhor Jesus, existem países no mundo onde 1% da população é convertida. O islamismo é a religião que mais cresce no mundo, e preste bem atenção no que eu vou te falar. Você chegar no Brasil, tem mesquita muçulmana, tem ou não tem? Tem. Se você chegar nos Estados Unidos, tem mesquita muçulmana. Tem ou não tem? Tem uma na quadra do World Trade Center, onde era o World Trade Center. Tem lá. Entendeu? Se você for na Europa, tá cheia de mesquita muçulmana. Sim ou não? Sim. Agora vai você em pleno Emirados Árabes, em plena Arábia Saudita, em países daquele no Irã, e monta ali uma igreja evangélica e prega o evangelho do reino. Você não pode. Por que a gente não pode montar uma igreja evangélica lá, cristã, pregando o evangelho do reino abertamente, mas eles podem ter uma mesquita nas nossas nações? Você já parou para se perguntar nisso? Se perguntar isso? Por que dentro dos Estados Unidos, na Inglaterra, no Brasil, pode ter mesquita pregando o islamismo? Mas por que lá não pode ter uma igreja cristã pregando o evangelho do reino de Deus com a mesma liberdade que eles têm no nosso país? Você já parou para perguntar isso? Por que aqui no Brasil, se eu for numa livraria, eu posso comprar o Alcorão? E por que nesses países eu não posso ter uma Bíblia? Já pararam para pensar nisso? A igreja não parou para pensar nisso, irmãos. Você parou para pensar nisso? Ah, não parei. Pois é. Pois é. A prioridade, meu irmão, não é fazer um grupinho aqui para mandar ele ali para conseguir mais gente para encher a minha igreja. É o ide de Jesus. Então eu ganho, treino, discipulo e envio mesmo. Tem pessoas que não podem ir além da sua cidade, mas tem muitos jovens aí e muitas pessoas que podem ir além das fronteiras. Agora, sabe por que não se envia? Vou dizer para você por que não se envia. Tchan. Porque se eu enviar, eu tenho que custear essa pessoa. Se eu enviar, eu tenho que sustentar ela. Se eu enviar, se ela montar um trabalho lá, vai me gerar despesa. É melhor ela ficar aqui, montar uma célula ali na esquina, uma célula no seu bairro, um pequeno grupo ali no seu condomínio. É melhor ela montar um grupo ali no bairro vizinho e a gente trazer, mandar um ônibus lá, recolher o povo que a tem lá e trazer para dentro. Para dentro, nunca para fora. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. Esse não é o ide de Jesus, é o vinde meu. Agora preste atenção como é que é importante essa questão do comissionamento, do ir. Preste bem atenção no que eu vou ler para você aqui. Em Lucas, deixa eu ver aqui. Lucas, no capítulo 10, Jesus envia os 70. E os 70 vão pregando o evangelho do reino. Olha só, preste bem atenção nisso. Isso aqui também a gente não vê pregando sobre isso também não, tá? E voltando os 70, no versículo 17 do capítulo 10 de Lucas, e voltando os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitaram. E disse-lhes, aí Jesus disse-lhes: eu vi Satanás como um raio cair do céu. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os demônios, os espíritos, alegrai-vos antes por estar com os vossos nomes escritos nos céus. Veja bem, preste bem atenção. Jesus envia os 70. Ele fez cumprir o id, vai. Isso aí era um test drive, sacou? Jesus envia esses 70. E Jesus vê Satanás caindo como um raio do céu. E Jesus dá poder e autoridade a esses que ele enviou. Gente, o que é isso?
Isso é a igreja nascendo ali. A igreja que iria por todo mundo. E sabe quem sabia disso? Satanás sabia disso, porque ele desceu. Jesus que disse, não estou inventando nada, eu via Satanás como um raio cair do céu. Até hoje eu não entendia isso, hoje de manhã eu estava lendo isso. Pode ser que eu esteja enganado, gente, se você tem uma outra interpretação, se Deus te revelou uma outra coisa, eu quero aprender. Mas veja bem, no ato de Jesus enviar os 70 para pregar o evangelho do reino, não é? O ato de Jesus enviar os 70 para pregar o evangelho do reino, certo? Isso já denota que foi uma afronta muito grande ao inimigo. Então você vê, Satanás já viu, pronto, ele criou a igreja, ele criou um grupo que vai espalhar por esse mundo todo, que vai pregar o evangelho dele. E por isso Jesus precisava dar autoridade aos seus discípulos. Você viu ali que ele dá autoridade? Para pisar em cobras e escorpiões, são espíritos malignos. Você vê tamanha a importância do ID de Jesus, tamanha a importância de nós irmos pregar o evangelho do reino, que Satanás estava no alto, nas regiões altas. Ele despencou para a terra, porque ele viu, cara, dancei. Ele criou a igreja, ele criou missões. Dancei, meu, tem que descer lá urgente. Os meus capirotozinhos não vão dar conta disso, não. Não parece que é assim que a coisa aconteceu, gente? Depois você dá uma lidazinha. Eles vêm, eles acabaram de sujeitar os demônios de baixa hierarquia. Satanás teve que descer. Os meus foram derrotados, Satanás desceu da onde ele estava, meu. Jesus falou, eu via Satanás descendo como um raio. Ou seja, enquanto os 70 estavam pregando o evangelho do reino, Jesus via Satanás descer como um raio das regiões celestiais, aí de cima, de onde ele estava, da atmosfera de onde ele estava. Ele via Satanás descer como um raio. Eu acho que até então, eu estou presumindo isso aqui, são suposições minhas. Eu acho que até então Satanás deixava aqui por conta dos demônios dele, dos seus pau-mandados. Mas quando ele viu, peraí, Jesus veio e estabeleceu a grande comissão, cara, agora eu me lasquei. Se eu não descer para tentar tomar a rédea da situação, eu danço. Aí quando eles voltam, Jesus fala, eu dou agora a autoridade de vocês para pisar em cobras, serpentes e escorpiões. Jesus viu Satanás descendo. Jesus sabia que tinha que atribuir àqueles homens uma autoridade bem maior. E Jesus faz isso. Cara, isso é loucura, meu. Não é? Se deu agora para você perceber a importância de ir por todo mundo e fazer discípulos? Deu para você perceber a importância do ide de Jesus, não do vinde para mim? Não é de se fechar em guetos, não é de se fechar em 4 paredes, mas é o sair das 4 paredes. Não é de criar um monte de movimentos, é ir pregar o evangelho simples de Cristo Jesus, por onde for. Foi isso que incomodou tanto Satanás, que ele teve que descer. Agora a vaca foi pro brejo, eu tenho que voltar, eu tenho que assumir minha posição ali, como o príncipe desse mundo, que já está no maligno mesmo, eu tenho que assumir minha posição, porque ele criou a grande comissão. Ele estabeleceu a grande comissão aqui. Começou, né? Ele fez um pré-qualifying, ele fez um warm-up, que é na linguagem esportiva de corrida, ele fez um aquecimento de motores, ele fez uma pré-qualificação, ele fez um test drive da grande comissão, cara, eu preciso descer. E Satanás veio que nem um raio do céu. Não tem como, meu irmão, eu pensar em evangelho do reino de Deus, em estabelecer o reino de Deus aqui, se eu não pensar em missões. Não tem como eu pensar nisso sem pensar nas vidas que estão perecendo pelos 4 cantos dessa terra. Não tem como eu sentar na minha mesa e comer tranquilo se eu não tiver no coração voltado para as pessoas que Deus ama. Se eu não amar aqueles que Ele ama, eu estou fora do reino. Se eu não me importar com aqueles que Ele importa, eu não estou no reino, eu não estou com o coração no reino. Se eu não for mordomo das coisas que o Senhor me deu, voltado a minha mente para o reino, bicho, eu estou fora.
Quando a gente fala aqui, olha, você tem divulgado isso, isso aqui está sendo gravado. Você tem coragem de baixar isso na internet e mandar para os seus amigos? Você tem coragem de fazer uma cópia de CD assim, e dar para alguém, pelo amor de Deus? Você tem coragem de fazer isso? Se você tem coragem de fazer isso, faça. Mas não fique parado. Se você crê que isso que eu falei veio de Deus, se você crê que é assim que tem que ser, porque a Bíblia diz que tem que ser assim. Ide por todo mundo pregar o evangelho do reino. Se sua vida está centrada em você, se você na igreja está voltado para dentro de quatro paredes, pastores que estão me ouvindo, se você está voltado para dentro de quatro paredes, para dentro de denominação, se você, em nome de Jesus que está me ouvindo, líder de célula, líder de grupo, líder de igreja, presbítero, diácono, pastor, apóstolo, está voltado para dentro de você, é hora de abrir, cara, para o mundo. Apóstolo é aquele que vai. Hoje nós temos apóstolos que plantam o traseirão numa cadeira e não sai daquela cidade e monta um reino particular. Isso não é apóstolo. Me diz um apóstolo que se enriqueceu com a igreja. Me diz, Pedro ficou milionário com a igreja? Paulo ficou milionário com a igreja? André ficou milionário com a igreja? Mateus ficou milionário com a igreja? João ficou milionário com a igreja? Os apóstolos de hoje estão milionários com a igreja. Os pastores, muitos pastores estão milionários com a igreja. Me mostra isso na Bíblia, onde tem um pastor ali que cuida de vidas, uma Dorcas, uma mulher que cuidava. Você vê aí outros homens de Deus que cuidavam na Bíblia ali, que pregava Timóteo. Você vê ali Tiago, você vê João, você vê Paulo, você vê André, você vê Felipe, você vê... Esses homens ficaram milionários com a fé dos outros, gente. Pelo amor de Deus, vocês veem isso na Bíblia? Me mostre isso. Agora eu te mostro, na história da igreja, tanto católica como protestante. Instituições milionárias com a fé. Ministérios milionários que geram milhões, que dão a seus líderes o status de riquíssimos, de ricos, que dão aos seus líderes aviões, helicópteros, carros blindados, mansões, fazendas, dinheiro, viagens no exterior. Paulo saía colhendo de uma igreja, recolhendo para levar para outra. Você vê isso hoje? Você vê uma igreja da denominação X ali que está passando um aperto, a denominação Y e Z recolher um dinheiro aqui e socorrer aquele pastor que está ali hoje com um problema. Você vê nessas alagações, uma igrejinha ali que foi alagada ali numa dessas cidades que tem catástrofe, tem calamidade. Houve um deslizamento de terra, o predinho da igreja ali foi totalmente destruído. Não, nós aqui da igreja tal, as denominações, o conselho aqui das denominações, vamos juntar o dinheiro e vamos reerguer a igreja naquele local. Vocês têm visto isso? Olha, o pastor perdeu a casa dele, perdeu todos os bens dele, a casa dele ficava ali, ó. Houve um deslizamento, acabou com ele, estava na igreja pregando, acabou com a casa dele. Vamos nós, não é da nossa denominação, ele não é da mesma denominação que eu. Mas nós vamos juntar, eu, você, nós não somos da mesma denominação, vamos socorrer ele, vamos levantar a casinha dele de novo, porque ele é um pastor do Senhor, ele só não está na mesma denominação que eu, mas ele prega o reino de Deus. Você vê isso? Não vê? Você vê missionários passando necessidade? Não, mas o missionário não é da minha junta, ele não é assembleano, ele não é batista, ele não é presbiteriano, ele não é wesleyano, ele não é não sei o que lá, ele não é da Deus Amor, ele não é da... Então nós não podemos ajudar. Cara, é um missionário que está pregando a palavra de Deus, está passando um sufoco muito grande lá no campo missionário, está precisando de recursos, está precisando de ajuda, está precisando de uma passagem para voltar, está precisando cuidar da sua saúde. Não, mas isso ele vai ver com a igreja dele. É isso que nós temos vivido, cara. Essa igreja que nós temos vivido hoje. É ou não? Eu estou mentindo? Nós temos vivido hoje um evangelho de shows. O evangelho de celebridades gospel. Nós estamos vivendo um evangelho de cantores que ficam ricos, milionários. Nós estamos vivendo um evangelho dessa forma.
palestrantes que cobram 5, 6, 10 mil reais para ir na sua igreja dar uma palestra, para pregar. Pregadores que cobram 3, 4, 5 mil reais. Nós estamos vivendo um evangelho de pastores que fazem um congresso, mas não conseguem fazer um congresso de pregação da palavra de Deus, sem que tenha que trazer cantores que vai delapidar o patrimônio da igreja em 20, 30, 40, 50, 100 mil reais. Porque acostumou o povo a pregar a palavra de Deus, mas se tiver, primeiro, um show. Pastor, não adianta a gente fazer congresso dos jovens, não adianta a gente fazer congresso dos homens, não adianta a gente fazer congresso das mulheres, não adianta a gente fazer um congresso de avivamento, não adianta se a gente não tiver um cantor, pastor. Senão não vem ninguém. Se eu não trouxer o fulano, Beltrano para cantar, não vem ninguém, o povo de Deus não vem. Meu irmão, faça com quem tem. Leve a pessoa que vai pregar a palavra de Deus. A Bíblia diz que digno de duplicada honra é aquele que prega a palavra de Deus. Não é aquele que canta músicas. Digno de duplicada honra não é aquele que canta, que é artista, que fica sentado dando autógrafo depois de que cantou na tua igreja. Mas hoje inverteu-se a ordem. O artista que canta, que vai ali fazer um show para trazer gente, para depois o pregador pregar, e a maioria fica conversando, porque depois que o cara cantou, vai todo mundo no banheiro, vai todo mundo tomar água, vai todo mundo na cantina, e o cara fica ali pregando para aqueles que realmente foram ali para ouvir a palavra. Então não precisava de show, não precisava a igreja gastar tantos mil reais. Aí sabe o que acontece? O cantor, antes de pisar na igreja, levou 40 mil reais, 30 mil reais, tá bom? Antes de pisar na igreja. A gráfica pela qual a igreja fez os cartazes recebeu antes dos cartazes ser colado. A rádio que fez o anúncio e a televisão, os outdoors que foram colocados nas cidades, receberam antes de ser colado um outdoor, de entrar um comercial vinculado na mídia. Se não for um desses pregadores mercenários, for um homem de Deus, ele chega lá, prega, quando ele estiver saindo, eles fazem assim: olha, pastor, nós fizemos aqui uma pequena oferta, o senhor sabe a situação da igreja, ela gastou muito para organizar isso aqui, toma aqui a sua oferta para o Senhor, a sua passagem, tá bom? É assim que faz. Mas o cantor recebeu 30 mil antes de vir, a gráfica gastou não sei quantos mil, a TV e tal. Quando chega na hora de entregar no homem que é de duplicada honra, que diz a palavra de Deus, pastor, o senhor viu, a gente gastou muito aqui. Olha só o investimento que nós fizemos nesse congresso. Então tem aqui uma pequena oferta. É assim. É assim. Mas a grande oferta, o dinheiro ficou na gráfica, ficou na TV, ficou na rádio, ficou no cantor. E o pregador da palavra de Deus pegou a migalha. Recebeu uma migalha, ainda vem com aquela desculpa esfarrapada de que se gastou muito para organizar aquilo. Isso não é evangelho do reino. Então, é esse evangelho que nós queremos levar até os confins da terra. É o evangelho do reino de Deus. Eu sei que choca com muito do que vocês veem na igreja. Eu sei que choca com muito do que algumas pessoas creem. Eu sei que bate de frente com muitas doutrinas que hoje nós temos. Eu sei que acontece isso. Mas a minha pergunta para você é o seguinte: onde na Bíblia eu estou errado? Qual é a verdadeira religião, Senhor? Socorrei as viúvas e órfãos. Muitas vezes, essas igrejas que organizam esses grandes eventos, têm viúvas e órfãos passando fome. Mas eles gastam milhares e milhares de reais nisso. Milhares e milhares de reais nisso. Eu estava conversando com um determinado pastor que tem uma missão em uma outra nação. E durante alguns anos, ele peitou e sustentou essa missão em uma outra nação. Não vou entrar em detalhes aqui não. Peitou mesmo. Por que gastar dinheiro com esse povo? Por que gastar dinheiro lá? Foram milhares de pessoas alcançadas para Jesus naquela nação. Aí esse líder, conversando, ele pegou e dividiu o valor nos anos que eles investiram naquela nação. Ele dividiu. Sabe quanto deu? Não deu 100 reais por cada alma. Não deu 100 reais por cada alma. Não deu 100 reais por cada alma.
Mas eu acho que o que foi gasto lá, hoje, se gasta em um evento de grande porte de uma igreja. O que eles gastaram em anos e salvou centenas de vidas e pregou o evangelho para milhares de pessoas. Mais de 1 milhão de pessoas ouviu o evangelho naquela nação, mais de 1 milhão. E milhares foram alcançadas para Jesus. O que eles gastaram hoje não cobre um grande show. Se você juntar 3 estrelas gospel, para você oferecer hotel, passagem aérea e cachê, é muito mais do que eles gastaram naquela nação. E foram milhares de vidas que foram salvas para Jesus. E mais de 1 milhão que ouviram o evangelho do reino. Então, meu irmão, eu sei que muitas vezes vai chocar com o que você vive, com o que você ouve, com o que você crê, com o que você... Mas me prova na Bíblia que está errado isso. Que eu estou errado. Na Bíblia. Se você tiver argumento bíblico a dizer, pastor, o senhor está errado, nós temos que continuar agindo assim, nós temos que continuar gastando dinheiro assim, nós não precisamos esquentar muita cabeça com missões, não, nós temos que fazer só missões aqui onde eu vivo, eu tenho que trazer as pessoas realmente para dentro da minha igreja, eu não tenho que me preocupar com um pastor de outra denominação se ele está passando fome, eu não tenho que me preocupar se o missionário da outra denominação está passando fome no campo, eu não tenho que me preocupar se a igreja do outro ali hoje está passando uma dificuldade, não está tendo dinheiro para pagar a luz, né? Houve uma calamidade, inundou a igreja, queimou os equipamentos de som dela toda, é problema dela, dos membros dela, nossa denominação não se mistura. Me prove na Bíblia que é isso que nós estamos vivendo. Me prove na Bíblia um apóstolo do Senhor Jesus que ficou milionário, que ficou riquíssimo com a pregação do evangelho. Me prove na Bíblia um líder, um pastor, um líder. Me prove na história da igreja primitiva. Eu vi muito ali, a gente lê muito sobre aqueles que foram jogados para ser comidos por leões, queimados vivos, exterminados. Isso eu ouço muito, mas milionários não, tá? Então que Deus abençoe você, que essa palavra penetre no teu coração e faça a transformação do seu coração. A mudança é feita pela palavra de Deus no nosso interior, lá dentro, ela muda de dentro para fora. Nosso site é o www.amazongospel.com.